Fui acordado de madrugada pelo grito da minha tia que cuidava da gente. Me levantei e a vi chorando, dizendo que tinha acabado de ver uma mulher que tinha aparecido para ela. Uma mulher saindo daquele quarto proibido, daquele quarto trancado que ninguém podia abrir. Ela viu a mulher saindo, ficou a poucos passos dela, não era ninguém vivo. Os relatos e histórias que vamos conhecer esta noite, comunidade, são daqueles que vocês vão sentir perto de casa. E eu digo isso com toda a intenção dessas palavras. Um lar pode ser habitado não só pela família, mas também por outros além dos vivos. É possível que existam fantasmas que ainda não perceberam que já não estão mais aqui fisicamente, que se recusam a ir embora, consciente ou inconscientemente. Algumas entidades decidem entrar ali, mesmo sem nunca terem estado vivas ou ocupado o lugar. E com isso é preciso ter cuidado, porque elas vão se alimentar de todo o medo, desespero e tristeza que conseguirem provocar em nós. Há várias formas de uma casa ser considerada mal-assombrada, infestada ou possuída, mas todas são igualmente assustadoras. Fico feliz por estarem aqui novamente nos ouvindo e espero que estejam prontos para o que vem aí. Feche os olhos e relaxe, exceto se estiver em casa. Nesse caso, ouça atentamente e fique alerta, sem exceções. Coloque as próximas histórias em um volume que outra pessoa, que outra coisa possa ouvir. Se for assim, pode ser que você seja o próximo protagonista de Relatos da Noite. Me mudei para a cidade do México há alguns anos, após conseguir um bom emprego em um escritório na Reforma. Como eu não tinha muito dinheiro, no começo comecei a procurar um quarto para alugar, algo simples, mas esperando que estivesse o melhor localizado possível. Meus horários me fariam sair muito tarde ou entrar muito cedo, então eu queria algo que estivesse o mais próximo possível do meu trabalho. Encontrei uma publicação no Facebook de uma família que alugava um quarto para mulheres em sua casa no bairro San Miguel Chapultepec. O preço era mais do que razoável, exatamente dentro do meu orçamento, e ficava perto do metrô. O quarto já tinha cama, escrivaninha e uma pequena televisão. Além disso, a senhora disse que quase não ficavam em casa devido ao negócio da família em Toluca, então achei perfeito. Um lugar tranquilo, quase sempre só para mim, sem muita confusão. Reservei e me mudei naquela mesma semana. Na primeira noite tive dificuldade para dormir, como sempre em casas novas, mas não notei nada estranho. Foi só na segunda noite que eu ouvi os passos. Não eram passos fortes nem algo barulhento. Pelo contrário, soavam suaves, como se alguém estivesse andando descalço pelo corredor. Pensei que algum dos donos tinha voltado para casa sem avisar, então olhei pela porta para cumprimentar, mas não havia ninguém. Tudo estava escuro e em silêncio. Voltei ao meu quarto, achando que devia ser imaginação. Porém, na noite seguinte, ao deitar no mesmo horário, aconteceu de novo. E na noite seguinte também era estranho. Sempre tocavam entre 11 e meia-noite quando eu ia dormir. Alguém andando devagar pelo corredor, às vezes parava bem ao lado da minha porta, às vezes parecia que descia as escadas. Num fim de semana, decidi perguntar diretamente para a senhora se mais alguém morava ali, se havia algum outro inquilino que eu não tivesse notado antes. Se um parente ou vizinho visitava a casa para cuidar dela, mas ela me disse que não, que eram só as pessoas que eu já conhecia, o marido dela, a filha e ela mesma, e que quando não estava em casa ela ficava sozinha. Contei sobre os passos que ouvia, ela me olhou séria
e disse que também ouviam às vezes, mas nunca viram nada. Que talvez fosse a mudança de temperatura na madeira ou nos canos velhos. É uma casa antiga, afinal de contas, mas sinto que ela disse isso sem parecer totalmente convencida. E o fato de não haver uma explicação lógica fez com que, a partir daquela noite, eu dormisse com uma cadeira travando a porta e com uma pequena lâmpada sempre acesa. Nada mais forte aconteceu comigo, mas toda noite que eu ficava sozinho na casa, sem falta, ouvia esses passos, sempre suaves, sempre lentos, como se aquilo tivesse certeza de não fazer barulho. Mas andava, bem, fora do meu quarto. Uma noite cheguei mais tarde que o habitual, já eram mais de 11. Ouvi ao entrar que os passos no segundo andar andavam de forma um pouco mais apressada, como se corressem para se esconder. Não havia ninguém na casa e por isso me surpreendi quando subi e vi a porta do quarto da filha aberta. E nunca deixavam assim. Não confirmei, mas tenho quase certeza de que deixavam trancadas com chave. Ao passar em frente, parei um momento olhando para dentro do quarto. Não havia nenhuma luz acesa, mas a luz da janela entrando por uma fresta das cortinas fechadas me deixou ver algo na cama. Eu poderia jurar que era uma tábua com letras. Vocês já sabem do que estou falando. Fiquei lá 3 meses, depois dividi um apartamento com amigos do trabalho e me mudei. Nunca tive coragem de perguntar de novo se eles sabiam o que realmente estava acontecendo, e muito menos de confirmar se o que eles tinham naquele quarto era uma tábua. Vou contar algo que aconteceu comigo anos atrás, quando alugamos uma casa que deveria melhorar nossa vida. Depois de morar por muito tempo em apartamentos em áreas um pouco complicadas, finalmente tínhamos encontrado uma casa em um bairro mais tranquilo, com casas bem afastadas umas das outras, pouco trânsito e muito mais calma. Era uma casa antiga, daquelas que claramente foram reformadas várias vezes e sem um plano específico, mas que tem aquele charme do antigo, bem cuidada. Alugaram pra gente por um preço bom, o que na época nos pareceu um ótimo sinal. Fui alguns dias antes da mudança para levar os móveis pesados, com amigos que sempre me ajudam, assim como já os ajudei. É um dos nossos pactos de juventude que continuamos honrando. Tudo estava indo bem na mudança, mas em um desses momentos, enquanto subíamos uma cômoda, um dos meus amigos ficou me olhando estranho e disse: "Ei, acho que tem um senhor dentro da sua casa." Como se ele tivesse surgido por aquela porta. Ele apontou para uma porta pequena no fim do corredor. Perguntei como ele era, mas só me disse que era um senhor moreno, de cabelos grisalhos, que achou estranho porque não parecia ser funcionário nem vizinho, que o viu por um segundo e ele entrou. Ele perguntou se o locador não teria levado algum papel para eu assinar ou algo assim. Disse que já estava tudo resolvido e, além disso, quem me alugou foi uma mulher. Fui verificar, caminhei até aquela porta que eu não tinha notado bem antes. Era uma porta entre a sala de jantar e as escadas, de madeira velha, pintada de branco como a parede, sem maçaneta e lacrada. Olhando melhor, percebi que ela estava realmente selada, não apenas fechada, porque atrás havia uma parede, um acesso falso, como se alguma vez tivesse levado a algum lugar, mas com certeza já fazia muitos anos que não. Não quis dar importância, ou talvez não tive tempo para isso. Falei para ele que devia ter se confundido, talvez fosse um reflexo ou um vizinho. Seguimos com a mudança. Dias depois, minha esposa e filha se mudaram comigo e passamos a viver normalmente naquela casa. Era fresca, silenciosa, nunca ouvimos barulhos estranhos, nem sentimos nada de diferente, pelo menos não no começo.
Algumas semanas se passaram até que minha filha mais nova, então com 4 anos, começou a dizer que havia um senhor na casa. Ela dizia que ele falava com ela. Às vezes nos dizia que só a cumprimentava, outras vezes que pedia para ela ir com ele. Na porta do corredor, sim, a mesma porta que estava lacrada, que só tinha uma parede atrás. Pode soar um pouco macabro, mas achamos que era algo normal para a idade dela. Uma fantasia criada por algo tão curioso quanto aquilo. Uma porta que não levava a lugar nenhum, que parecia saída de um conto infantil da Coraline ou algo assim. Por isso dissemos a ela que era a imaginação dela, que não era nada, e ela foi parando de mencionar isso. Talvez porque perdeu o interesse ou talvez porque percebeu que não dávamos atenção. Mas de qualquer forma, a vida seguiu. Moramos 4 anos naquela casa, 4 anos sem grandes sobressaltos, até que nos mudamos, dessa vez não só de casa, mas também de cidade. E tivemos que empacotar tudo de novo. Como da primeira vez, meus amigos me ajudaram a mover os móveis mais pesados, a carregar a caminhonete que eu tinha alugado. Já estava quase tudo pronto à noite. Fechávamos a caminhonete com as últimas coisas quando me virei por um instante. Eu vi algo, comunidade. Alguém na janela do quarto da minha filha. Era um homem, moreno, com o cabelo completamente branco, parado. Não estava borrado. Não era uma sombra. Eu vi claramente como se fosse uma pessoa real nos observando de dentro. No momento em que percebeu que eu estava olhando para ele, ele se mexeu, caminhou para dentro. Consegui ver como ele se perdia na escuridão dentro da casa. Soltei o que tinha nas mãos e corri para verificar. Voltei a entrar na casa, percorri cada quarto, cada canto. Nada, ninguém. Tudo estava completamente vazio. O quarto da minha filha, sala, banheiro e até o quintal. Não havia ninguém além de mim e meus amigos na entrada, cuidando. Foi aí que entendi que aquilo que meu amigo viu quando chegou não era imaginação dele, que também não era invenção. Da minha filha, que essa presença morou com a gente todos esses anos, sim, ela estava lá, desde o começo. Não nos fez mal, nunca se manifestou de forma violenta, mas sim, estava lá, observando, presente. Me assusta pensar por que chamava minha filha. O que me resta é pensar que durante 4 anos compartilhamos nosso lar com mais alguém, com um fantasma, com alguém que nunca quis ou não pôde ir embora. Olá, comunidade! Sou Sebastião, tenho 24 anos e comecei a ouvir relatos da noite há poucos meses. Eu me atrevo a enviar isso porque nada me marcou tanto na vida quanto o que passamos naquela noite. E eu digo passamos porque não fui o único, e isso para mim torna tudo mais real, mais macabro. Isso foi há quase 6 anos, quando terminamos o ensino médio. Um amigo nosso, Mário, encontrou uma casa de campo para alugar por um fim de semana. Ficava perto de uma cidadezinha, a cerca de 1 hora da cidade. A ideia era passar alguns dias, comemorar o fim de um ciclo, curtir juntos uma última vez antes de cada um seguir seu caminho. Éramos, se não me engano, 14 do mesmo grupo, mas também foram 2 ou 3 pessoas que não conhecíamos tão bem. A casa era grande, daquelas de um só andar, com muitos quartos, muito velha, mas confortável, ficava afastada da cidade, completamente cercada pelo campo. Chegamos à tarde, nos acomodamos, fizemos um churrasco, colocamos música, conversamos, tudo tranquilo. Não bebemos muito à noite, pois queríamos ir cedo à cidade tomar café e aproveitar o dia. Além disso, a festa de ficar bêbado já tínhamos feito com todo mundo. Fomos dormir por volta de 1 ou 2 horas, mais ou menos. Foi aí que tudo começou. Andréia e Luciana foram para o quarto das meninas com mais 6.
Elas dormiram um pouco mais tarde porque ficaram conversando. Mas logo depois que o sono venceu elas, algo estranho as acordou. Segundo elas, estavam entre o sono e a vigília quando viram claramente uma menina entrar no quarto. Uma menininha entrou com toda a naturalidade como se morasse ali e se deitou entre duas das moças que já estavam profundamente adormecidas. Andréia disse que parecia um sonho, mas algo estava errado e ela queria se levantar, mas não conseguia. E Luciana contou a mesma coisa, como se fosse uma paralisia do sono, como se o morto tivesse subido nelas, mas sem saber. Para as duas ao mesmo tempo, cada uma viu a menina, cada uma pensou que a outra estava dormindo. O mais estranho é que uma das garotas ao lado de quem a suposta menina se deitou, acordou naquela manhã com um cheiro horrível impregnado no nariz. Ela dizia que cheirava a podre e pensou que talvez fosse algo da comida que tinha ficado, mas ninguém mais sentia cheiro de nada. E isso não foi a única coisa que aconteceu naquela noite. Pato e Mônica ficaram na sala conversando por mais um tempo. Eles tinham sido namorados durante todo o ensino médio, até o semestre anterior, e naquela noite ficaram conversando por horas. Eles estavam se despedindo. Eles disseram que quando todos já estavam dormindo, quando não havia um único som na casa, viram uma mulher passar. Ela saiu de um quarto vazio no fundo e caminhou em direção ao dos homens. No começo, eles pensaram que era uma das garotas indo ver alguns dos rapazes com intenções interessantes ou algo assim. Mas depois perceberam que essa mulher usava um vestido longo, daqueles de antigamente, um vestido claro de bolinhas. Nenhuma das garotas estava vestida assim. Foram espiar no quarto dos homens e todos estavam dormindo, ninguém tinha se mexido, estavam roncando. Elas viram isso, mas não tiveram coragem de contar. Só até estarmos longe daquela casa, nos arredores do vilarejo, quando fomos tomar café da manhã em um lugar que tinham nos recomendado. Um daqueles restaurantes improvisados que o pessoal monta debaixo de algumas lonas ao lado da estrada. Ali, todos tiveram coragem de contar o que tinham passado na noite anterior, o que todos tinham sentido, mas alguns contaram o que tinham visto. Foi ali que eu contei algo que não tinha querido dizer antes. Quando voltamos do jantar na cidade na noite anterior, eu fui o primeiro a chegar no meu carro, sozinho. Assim que estacionei, vi algo na varanda da casa, entre a escuridão, vi silhuetas. Não posso dizer que vi claramente, mas posso jurar que vi formas. Várias. E o que me fez saber que eu não estava imaginando que não era pareidolia. Eram os olhos. Os olhos de cada silhueta que brilhavam. Não sei como explicar. Era como se refletissem a luz como os olhos de um gato. Fiquei muito assustado, mas aí os outros chegaram, desceram rindo e fazendo barulho, e eu não vi mais nada, e também não quis comentar sobre isso. Até aquele momento, ninguém queria parecer louco, ninguém queria ser o único que tinha visto ou sentido algo estranho. E lá dentro, ninguém se atrevia a dizer o que estava sentindo, o que tinha visto. Mas ao conversar sobre isso naquele restaurante, à beira da estrada, longe da casa, todos começamos a perceber que cada um tinha experimentado algo diferente, mas tudo igualmente estranho. A moça que nos servia, que atendia o restaurantezinho junto com a mãe dela, ficou nos olhando, muito séria, porque ouviu a gente sem querer. Ela perguntou onde ficamos. Quando dissemos o nome do caminho e descrevemos a casa, ela nos disse algo que até hoje não esqueço. Ela disse que ali morava antes a família Romero, um casal, os irmãos da mulher e a filha deles, uma menina pequena. Uma noite, alguns vizinhos os viram voltar do povoado e entrar em casa, mas nunca mais saíram de lá.
O tempo passou e nada se soube sobre eles. Os vizinhos ficaram preocupados. Foram bater na porta. Ninguém respondeu. Abriram a porta que estava destrancada. Entraram. A casa estava em silêncio, intacta. Até havia pratos servidos na mesa como se estivessem prestes a se sentar para jantar. Não havia sinais de violência, nem de que tivessem ido embora, de que tivessem levado algo. Simplesmente sumiram. Desde então, ninguém mais morou naquela casa. As casas ao redor foram sendo abandonadas e depois foram se desfazendo com o tempo. Essa continuava de pé, mais forte do que nunca. Eles alugavam para o fim de semana para o pessoal da cidade, principalmente. Mas não era raro que fossem embora antes da hora, porque ouviam coisas, porque viam coisas, em alguns casos. Graças a Deus, nós não ouvimos nem vimos essas coisas horríveis que a senhora da barraca nos contou, mas vimos o suficiente. Quando terminamos de tomar café da manhã, voltamos para pegar nossas coisas na casa e ninguém quis ficar sozinho, em nenhum momento. Fomos embora antes de escurecer. E mesmo que os anos tenham se passado e a gente não tenha mais se reunido todos juntos, quando alguns de nós se encontram, esse é sempre o primeiro assunto que voltamos a comentar. A última noite que passamos todos juntos, a noite que passamos em uma casa mal assombrada, para a qual ninguém, nem por engano, teria coragem de voltar. Obrigado por continuarem por aqui, comunidade, por serem desses malucos que chegam até esse ponto e que ouvem essas histórias que outras pessoas evitam. Aqui, nós as procuramos porque gostamos delas, porque elas nos fazem sentir vivos. Quero que vocês pensem por um momento na última história que ouviram de alguém próximo sobre uma casa mal assombrada. Pode ser um lugar que já é reconhecido por toda a família como historicamente ligado ao paranormal, ou pode ser uma daquelas histórias em que, por um dia, por uma noite, o sobrenatural se faz presente. Quando algo chega, ocupa ela. Pensem nela e, por favor, por mais curta que seja, considerem compartilhá-la conosco e enviem para mirelatodelanoche@gmail.com, onde estaremos lendo com muita atenção e talvez ela faça parte da próxima coletânea desse tema. Mas agora é hora de continuar. Ainda há mais histórias hoje. Olá, comunidade. Essa história que estou prestes a compartilhar é uma lembrança de quando eu era criança, e não sei por que só agora criei coragem para escrevê-la, para realmente contá-la. Talvez porque eu achava que ninguém iria acreditar em mim, ou porque, com o passar dos anos, me convenci de que talvez eu tivesse imaginado tudo o que pode parecer paranormal nessa história. Mas não é assim. Eu cresci em uma casa muito tranquila, em um bairro que também não era residencial nem nada do tipo, mas naquela época dava para sair para brincar, andar de bicicleta na rua, fazer corrida de carrinhos, esse tipo de coisa. Espero que ainda existam desses lugares para as crianças de hoje. Minha casa não foi construída com um projeto padrão e repetido no bairro, mas bem na frente da nossa tinha uma idêntica, só que invertida, como um espelho. Desde que me lembro, aquela casa estava abandonada e para todas as crianças da rua era a casa mal assombrada. As cortinas viviam fechadas e algumas janelas quebradas, pois crianças entravam como parte de desafios. E mesmo que meus pais tivessem proibido totalmente que eu me aproximasse, às vezes eu fazia isso, só para olhar de fora. Uma vez perguntei se alguém morava lá e minha mãe me disse que não. Quando compraram nossa casa, ela já estava assim. Nunca souberam de quem era ou por que estava vazia. Com o tempo, simplesmente me acostumei a tê-la ali na frente, como parte da paisagem, como a sombra no espelho da nossa.
Numa noite, quando eu tinha uns 8 anos, acho, fui acordado pelos passos apressados dos meus pais. Me levantei e vi que eles iam para a sala, que ficavam muito nervosos na janela. Me aproximei e eles não perceberam, olhavam para a casa da frente. Estava se ouvindo alguma coisa. Era o choro de uma mulher. Mas não era um choro normal. Era um grito de dor, como de alguém realmente sofrendo. Um lamento triste de partir o coração. Meu pai chamou a polícia e não sei se foi sorte ou o quê, mas em menos de 5 minutos chegou uma viatura. Os policiais desceram. Meu pai saiu para explicar o que ouvimos, apontou a casa da frente e eles, sem pensar muito, entraram. Da nossa janela, podíamos ver as luzes das lanternas deles se movendo lá dentro. Eles iam revistando quarto por quarto, dava para ver como passavam de uma janela para outra. Até que, de repente, ouviu-se outro grito, mas dessa vez não era da mulher. Era o grito de um homem, de um dos policiais. Depois ouviu-se outro e em menos de alguns segundos ambos saíram correndo pela porta, pálidos, gritando coisas que não entendemos. Meu pai atravessou a rua para ver o que houve e minutos depois outra viatura chegou. Eu fiquei mais perto da minha mãe, mas ouvi algumas coisas que eles conseguiram dizer, o que meu pai depois repetiu para um vizinho. Pelo que parece, quando estavam revistando a casa, chegaram até um cômodo pequeno que parecia um quarto de serviço. Um dos policiais já ia sair, quando sentiu que algo roçou seu ombro, virou pensando que era seu companheiro, mas não havia ninguém. Depois sentiu outro toque, mas esse foi diferente. Ele disse que o que sentiu foram uns pés, pendurados na altura da cabeça dele, como se alguém estivesse flutuando ou pendurado no teto. Ele gritou, saiu correndo, e quando o outro policial apareceu, disse que viu, que conseguiu ver pés pendurados, suspensos no ar no quarto, que eles sabiam que estava vazio. Os outros entraram depois para revistar toda a casa, mas não encontraram mais nada, nem sinais de que alguém tivesse estado ali. O choro sumira completamente. Depois disso, a casa voltou a ficar em silêncio. Os vizinhos comentaram o ocorrido, alguns garantiam ser verdade, outros achavam que os policiais estavam sugestionados. Mas com o tempo, tudo foi esquecido. Os anos se passaram, eu cresci. Quando eu tinha uns 15, me lembro muito bem de uma noite em que fiquei acordado jogando no computador e perto da meia-noite, ouvi algo vindo da sala. Desliguei tudo, fui devagar até a janela. E outra vez, era exatamente o mesmo choro. Aquela mesma voz de mulher chorando com uma tristeza tão profunda que não consigo esquecer. Mas dessa vez eu não saí. Ninguém mais na casa acordou, nenhum vizinho acendeu uma luz, ninguém chamou a polícia. Fiquei ali, parado, atrás da cortina, ouvindo aquela mulher. Isso eu nunca contei para os meus pais. Pouco tempo depois, aquela casa da frente foi demolida, ninguém mais quis comprá-la. Então fizeram apartamentos como os que agora cercam nossa casa. Pelos seus 3 lados, todo o bairro mudou. Já não mora ali nenhuma das crianças com quem cresci. Mudou tanto que eu mal consigo lembrar daquela noite, mesmo quando visito meus pais. Se não fosse porque eles também se lembram, eu pensaria que tudo foi um sonho terrível. Por algum motivo, comunidade
Essa última história é uma das minhas favoritas em muito tempo. Qual foi a que vocês mais gostaram deste episódio? Lembrem-se que uma ótima forma de nos ajudar é comentando o que vocês mais gostam de cada edição de Relatos da Noite e, claro, se inscrevendo. Se ainda não fizeram isso, animem-se, é de graça, tornem-se parte desta comunidade, da melhor comunidade de toda a bendita internet. Agora vamos para outra história que eu gosto muito, de verdade, gosto muito mesmo, mas vocês é que vão decidir qual é a mais assustadora deste episódio. Também deixo na descrição o link para encontrar meu livro Relatos da Noite, um livro com 13 contos de terror, 14 com a edição especial, escritos com todo carinho e em uma linguagem que vai lembrar mais Relatos da Noite, o podcast, do que outros livros de terror. Mas acho que isso é algo que tornou tão fácil de ler, que fez com que conectasse tão bem com vocês e de verdade, obrigado, graças a vocês já passamos de 50 mil cópias vendidas. Obrigado por recebê-lo com tanto carinho. Mas continuamos com um último relato esta noite. Olá, comunidade, sou Beatriz e essa história aconteceu com minha família quando eu era criança. Sempre quis compartilhar, mas só agora tive coragem. Porque desde que ouço o podcast, percebi que há muitas pessoas por aí que viveram coisas que não podem ser explicadas e que não parecem tão diferentes do que aconteceu com a gente. Isso aconteceu quando eu tinha 7 anos. Meus pais se mudaram para uma casa maior, em um bairro que estava começando a ser habitado perto do campo. Não era uma casa nova, era até mais velha que a anterior, mas estava bem cuidada, e eles acharam uma boa oportunidade. Eu gostei dela desde que a vi. Tinha um quintal nos fundos, um pequeno jardim na frente e algo que naquele momento não me pareceu estranho. Uma das portas do corredor estava trancada, não havia luz lá dentro nem janelas. Meu pai disse que era um quarto de serviço que não usaríamos por enquanto, então não liguei. Nossos móveis não ocupavam nem metade da casa, não precisávamos de um quarto extra. Após alguns dias nos acomodamos. Era uma casa bonita, muito tranquila, mas com o tempo começaram a acontecer coisas. No início eram bobagens e coisas pequenas, explicáveis pela lógica. Ruídos estranhos, passos de madrugada que meus pais atribuem ao telhado rangendo ou aos gatos do vizinho. Mas comigo estavam acontecendo coisas que eu não contava para ninguém. Às vezes eu acordava à noite sentindo que alguém tinha entrado no meu quarto, que tinha alguém parado ali no escuro. Não se movia, não dizia nada, mas eu podia sentir. Só uma vez eu tive coragem de acender a luz do meu abajur para ver se realmente tinha alguém ali, mas não tinha nada. Mas essa sensação era tão forte, tão real, que me deixava sem conseguir voltar a dormir. Uma vez, enquanto eu brincava com minhas bonecas no corredor, vi claramente que a porta fechada tremeu, como se alguém do outro lado empurrasse com força. Eu me levantei correndo, minha mãe disse que provavelmente foi só uma corrente de ar, mas depois disso, algo mudou. Meu pai, que sempre foi muito cético, começou a prestar atenção no que acontecia. Uma noite, ouvi ele dizer para minha mãe que tinha escutado batidas vindas de dentro daquele quarto. Algumas semanas depois, chamaram um chaveiro e pediram que eu e meu irmão não nos aproximássemos. Meu pai e o chaveiro ficaram um bom tempo forçando a fechadura e quando conseguiram abrir a porta, o que encontraram lá dentro os surpreendeu. Havia caixas, várias caixas, em uma formação muito estranha no centro. Eu só consegui ver uma, mas ela ficou gravada na minha memória. Estava cheia de coisas de mulher, roupas, perfumes, uma escova com cabelo enrolado. E até havia fotografias, todas tão velhas quanto os objetos que estavam lá, todas rasgadas.
Sempre achei muito estranho, porque nem meu pai nem minha mãe mencionaram nenhuma mulher, nenhuma antiga inquilina ou algo assim. Por que não compartilharam comigo o que tinham encontrado? Porque eu tive que descobrir. E claro, eu era uma criança e eles não se importaram em me assustar ainda mais com esses detalhes. Acho que foi naquela noite ou na seguinte, mas ouvi meus pais conversando baixinho na cozinha. Eles diziam que não encontraram nenhum papel, nenhum nome, nenhuma pista de quem era aquela pessoa. O mais estranho é que encontraram outra coisa na casa. Não nesse quarto, mas sim dentro do livro que meu pai estava lendo. Um bilhete, muito antigo, com a tinta quase apagada, que dizia: "Não abram a porta. Não, deixem ela sair." Isso era tudo, e era muito estranho que algo que parecia velho tivesse estado ali de repente. E um livro que meu pai lia toda noite. Como eu era criança, ele não me compartilhava nada. Só sei que meus pais voltaram a trancar aquele quarto, mas agora com uma corrente por dentro e por fora. Algo que, mesmo naquela época, me pareceu um exagero. Depois cobriram a porta com um móvel, como se quisessem esquecer que ela estava ali, mas pelo visto não adiantou. Uma noite, meus pais foram a um casamento, nos deixaram com minha tia, que foi cuidar da gente, tudo correu bem, normal, mas percebi que ela ficou inquieta a noite toda. Minha tia mandou a gente dormir, ela ficou porque meus pais só iam chegar perto das 3 da manhã. Eu estava dormindo quando ouvi que ela se levantou para ir ao banheiro. A próxima coisa que me lembro foi que ouvi ela começar a gritar. Ela gritou tão alto que nos acordou. Nós a encontramos no corredor, sentada no chão, com os olhos bem abertos, tremendo. Ela contava que uma mulher ficava parada perto da porta dos fundos, atrás do móvel, apenas a observando sem falar, a poucos passos dela. Minha mãe a levou para o quarto para descansar e meu pai ficou verificando, mas não havia nada, obviamente. Apesar de agora ter visto algo novo na porta, 3 arranhões longos, bem fundos na madeira. Depois disso, como qualquer pessoa em sã consciência faria, meus pais decidiram que não podíamos mais morar lá, nos mudamos em menos de um mês. Eles não demoraram para vender a casa por um bom preço, definitivamente não pelo valor que poderiam ter conseguido, mas fizeram de tudo para vender o mais rápido possível. Eles venderam com um aviso: há um quarto muito estranho na casa que não podemos nos atrever a dizer para que pode ser usado. Nunca soube quem comprou depois, mas há pouco tempo procurei essa casa por pura curiosidade no Google Maps. Ela ainda está lá? Mas agora as janelas têm grades de metal, parecem bem antigas, a casa está abandonada, as janelas estão quebradas, o mato crescendo por todos os lados. Em algum momento, alguém morou lá pela última vez, talvez sem saber. Talvez alguém tenha deixado a casa pensando que depois veria como vender, como alugar, pelo menos, e nunca conseguiu. E se me perguntarem, acho que foi o melhor. Espero que aquela casa fique vazia sempre.